Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Ericles da HI Investimentos e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa da empresa Amazon. Então vem comigo. Vale ressaltar que isso aqui não é uma recomendação de investimento, e sim apenas a minha opinião sobre determinado ativo, não servindo assim para você tomar suas decisões nos investimentos. Mas então, vamos lá para o computador. A empresa que eu escolhi para fazer a análise completa hoje é a Amazon, conhecida pelo ticker AMZN lá nos Estados Unidos. Então, no vídeo de hoje, a gente vai analisar 7 tópicos, que são a descrição da empresa, as suas forças, as oportunidades, as fraquezas, ameaças. Depois vamos para uma parte de valuation, ou seja, estipular o preço justo da ação e depois em uma análise gráfica para fazer operações. Sobre a empresa, a Amazon é uma das maiores empresas de tecnologia e comércio eletrônico do mundo inteiro, com atuações em diversos segmentos, como varejo online, computação na nuvem, publicidade digital, dispositivos inteligentes e até serviços de assinatura, como é o exemplo do Prime Video. A companhia ela é reconhecida pela sua inovação, escalabilidade e principalmente pela sua capacidade de reinvestir os seus lucros para o crescimento a longo prazo da companhia. Já dando uma olhada na diversificação de receitas da empresa, a gente consegue ver que o segmento de e-commerce ocupa 38,7% da receita líquida, os serviços de terceiros ocupa 24,5% da receita, a AWS, que são os serviços de nuvem da Amazon, ocupa 16,9%, serviços de publicidade de modo geral ocupam 8,8% e outros segmentos, como eu comentei anteriormente, ocupam 11,1% da receita total da empresa. Vindo aqui para as forças da Amazon, o ecossistema dela é altamente integrado, ou seja, você consegue criar grandes sinergias entre os vários segmentos que a empresa atua, como por exemplo, o e-commerce integrado com o serviço de nuvem, integrado com o serviço de logística que a própria empresa tem, junto com a publicidade, ou seja, integrando vários segmentos para assim criar sinergia e principalmente ter um diferencial competitivo entre as outras empresas. Além disso, outra força é a sua liderança global em frente a todos os outros concorrentes, o que também é destaque para a AWS, que hoje em dia é um dos melhores serviços de computação em nuvem disparado no mundo inteiro. E outras empresas grandes utilizam também o serviço da AWS, o que é extremamente positivo para a Amazon, já que é um segmento extremamente lucrativo e muito tecnológico. Dando uma olhada nas oportunidades da empresa, em primeiro destaque a gente consegue dizer sobre a expansão internacional do e-commerce da AWS, principalmente em mercados emergentes, onde a gente ainda tem pouca penetração de mercado. Segundo destaque é o crescimento acelerado em segmentos de alta margem, como por exemplo a publicidade digital, serviços de assinatura e até mesmo a AWS. E o terceiro destaque é para o avanço em inteligência artificial e automação de todos os processos da empresa, que é muito marcado pela verticalização, como eu já comentei anteriormente, com potencial de ganhos operacionais com a captação de sinergias entre os segmentos. Vindo aqui para as fraquezas da empresa, que a gente também deve analisar, a primeira delas é as margens comprimidas no e-commerce, como qualquer varejo que a gente conhece, seja ele de roupa, seja ele de vender produtos online, como é o caso da Amazon. As margens, para você ter um preço competitivo para vender para o consumidor final, você deve reduzir a sua margem e assim, consequentemente, ter um lucro muito pequeno vendendo milhões de reais. E no caso da Amazon, no e-commerce é a mesma coisa, nos outros segmentos já se diferencia. Por isso que a Amazon ela se torna uma grande líder global, porque ela, além de ter verticalizado todos os seus segmentos, ou seja, ela pega desde o e-commerce em auxílio com os serviços de assinatura, em serviços em conjunto com os serviços de publicidade, ela consegue colocar isso tudo em uma linha para desde que você compre o produto lá na Amazon, extremamente famoso aqui no Brasil, você fazer as compras lá na Amazon, você receber uma publicidade, receber o serviço de assinatura e assim você ser um cliente da Amazon desde o começo até o fim. Outra fraqueza
é um modelo de negócios que necessita de intensivo capital, que a gente chama de CAPEX, que nada mais é do que você ter que ficar reinvestindo seu patrimônio, e principalmente no caso da Amazon, em pesquisa e desenvolvimento. Para a empresa não ficar atrás, já que ela é uma empresa de tecnologia, ela deve sempre ficar injetando capital para se desenvolver cada vez mais. Senão, a competição passa por cima. Vindo aqui para as ameaças que toda empresa tem, a principal delas é a regulação antitrust, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Essa regulação antitrust evita com que a empresa ela tenha extremas vantagens competitivas e que evite a concorrência do livre mercado. Outra questão e outra ameaça para a empresa Amazon é a concorrência acirrada, principalmente no varejo digital, como por exemplo o Walmart, Alibaba, o Mercado Livre aqui no Brasil, quanto também ela tem concorrentes na nuvem, como por exemplo a Microsoft e a Google. O que, obviamente, quando a gente está competindo com outras empresas, a gente diminui a margem ou aumenta, né, dependendo do produto, o que pode pressionar as margens e também o market share da empresa. E vindo aqui finalmente para o valuation da empresa, eu gosto de fazer um valuation tanto por fluxo de caixa descontado, mas também via múltiplos. Nesse caso, eu escolhi fazer, como é uma empresa extremamente sólida, num mercado extremamente grande, como é o americano, eu decidi trazer uma análise comparativa de múltiplos. Ou seja, eu comparei vários múltiplos, tornei uma mediana e vi o quanto que a empresa está em relação aos múltiplos. É um cálculo meio difícil que envolve percentis e medianas e uma análise estatística. E o que me trouxe o quê? Que a Amazon está com um valuation ruim em comparação ao setor que a empresa atua e com um valuation bom em relação ao seu histórico de múltiplos. Com isso, na minha análise, a Amazon se encontra barata atualmente, com um preço justo de 272,5, sendo atualmente, no dia dessa gravação, ela está sendo negociada a 223 dólares, com uma variação nas 52 semanas de 151 dólares até 242 dólares. O dividend yield, que é o quanto que a empresa distribui de dividendos, atualmente é zero. Eu acredito que vai seguir essa lógica de não distribuir dividendos por um bom tempo, porque a Amazon ela tem o intuito de crescer mais a longo prazo, ou seja, ela ao invés de distribuir isso aos acionistas, ela pega para ela investir nela mesma, que é uma estratégia bem interessante. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa nos últimos 12 meses, foi de 25,2%, o que é ótimo. A margem EBIT, ou também chamado comumente aqui no Brasil de margem operacional, foi de 11%. A margem EBITDA, ou EBITDA, foi de 19,4%, o que é ótimo para uma empresa desse tamanho. E a margem líquida da empresa ficou em 10%, o que é bom, levando em conta que ela trabalha com vários segmentos, dentre um deles, que tem uma margem líquida extremamente baixa, que é o do varejo, é uma ótima margem líquida em comparação ao resto do setor. E a dívida líquida sobre EBITDA em 0,4%, que é ótimo, ou seja, a empresa está com uma dívida bem baixa. E agora que passamos aqui para o valuation, e agora que demos uma analisada fundamentalista na empresa, vamos para a análise gráfica. Vindo aqui para o gráfico, eu estou utilizando a plataforma da XTB, que é parceira aqui do canal e do perfil HI Investimentos. Então, se você quiser utilizar a XTB para fazer suas compras e remessas internacionais, investir em grandes empresas, em ETFs, em REITs, além de também, claro, poder operar diversas commodities e diversas moedas, o link vai estar aqui embaixo. Então, vamos lá para a análise da Amazon. Vindo aqui no gráfico, vindo aqui para o gráfico, a gente consegue ver que eu estou no tempo mensal, ou seja, cada barrinha dessa significa um mês. Cada barrinha verde quer dizer que o mês finalizou positivo e cada barrinha vermelha quer dizer que o mês terminou negativo para a ação da Amazon. Historicamente, a gente consegue ver que a empresa está sendo negociada em uma tendência de alta, sendo a região de topo aqui em aproximadamente 233 dólares e com uma região bem forte de suporte aqui na região de 180 dólares. Eu vou desenhar isso aqui para vocês para entenderem um pouco mais como funciona a análise gráfica. Aqui eu já tracei qual foi o preço máximo que ela alcançou
e também o suporte da região que eu falei para vocês, que é aqui na região de 175 e a resistência, que é o que a gente chama, que é onde tem uma força vendedora muito forte, no preço de 241 dólares. Como vocês também podem ver, eu alterei aqui o tempo para uma semana, ou seja, cada barrinha dessa agora sinaliza uma semana ao invés de um mês. E numa análise semanal, a gente consegue ver que desde 2023 até os dias de hoje, a gente vê uma tendência de alta muito clara aqui no gráfico. Deixa eu até colocar para vocês conseguirem ver isso de forma melhor. De que o preço ele caminhou dentro dessa linha de tendência por muito tempo, respeitando muito bem, como conseguem verificar aqui na análise. Atualmente, o preço segue dentro dessa linha de tendência de alta ainda, mas sem definir exatamente uma direção para onde vai. O nosso preço justo na análise do valuation foi 272, então vamos até colocar aqui no gráfico para ver até onde iria. Foi 272,50. Vou colocar uma cor verde, grossura de 2. Então, de acordo com o nosso valuation, o preço justo da Amazon atualmente é 272,50 centavos, o que daria uma rentabilidade atualmente de 22%, como podem ver aqui. Agora, partindo para uma análise um pouco mais de curto prazo, vamos colocar o time frame aqui no diário e vamos analisar qual que é a tendência da empresa. A gente consegue verificar aqui uma tendência de alta no tempo gráfico diário, que veio buscar essa nossa região de suporte aqui dos 175 dólares e aparentemente agora ele vem buscar a nossa região de topo histórico de 241 dólares. Olhando ainda em um time frame menor ainda, a gente consegue analisar de que a empresa segue aparentemente dentro de uma cunha ascendente, ou seja, dentro desse movimento aqui, ó, buscando regiões de topo e de fundo, topo, fundo e assim sucessivamente. Geralmente esses padrões aqui tendem a se romper ou para cima ou para baixo. Geralmente uma cunha ascendente tende a romper para baixo, mas nesse caso a gente tem que ficar de olho em outras questões, como por exemplo macroeconomia, se o Banco Central dos Estados Unidos vai cortar juros, que no caso auxilia nos ativos de risco, como é o caso da Amazon, uma ação. Então, aqui na análise gráfica, atualmente, eu vejo que a empresa está negociando dentro dessa cunha ascendente com possibilidade de vir romper o nosso all-time high, que é a nossa resistência, mas também com possibilidade de romper para baixo essa nossa cunha e vir buscar a região dos 175 dólares. Como o nosso valuation, nosso preço justo está em 272 dólares, eu acredito que ainda temos um bom potencial de ganho para a empresa, mesmo que ela tenda a romper para baixo, a gente diminui o nosso preço médio, já que a nossa visão aqui de investimento é para longo prazo e não para operar nesse tipo de ação, beleza? E eu espero que tenha gostado da análise completa. Se você quiser investir lá no exterior e fazer operações em commodities, em ativos de vários países do mundo, inclusive europeus, norte-americanos e de qualquer lugar do mundo, o link da XTB vai estar aqui embaixo. E já comenta aqui qual empresa você quer que eu traga uma análise completa, igual a que eu fiz da Amazon. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Compartilhe aí com um amigo, já deixa seu gostei que me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo e disseminando conhecimento sobre o mercado financeiro. Então até o próximo vídeo. Valeu!